Um homem identificado como Fernando Lordelo Alves, de 30 anos, que estava foragido da Justiça desde junho de 2021, foi preso na manhã deste último sábado na cidade de Imperatriz, no Maranhão. A prisão aconteceu durante uma operação integrada da Polícia Civil de Imperatriz e Sorriso. Fernando é suspeito de torturar a enteada, deficiente visual, que na época tinha apenas 6 anos de idade. Segundo informações da polícia, a mãe da vítima foi presa na época. Testemunhas presenciaram as agressões em um comércio na região central de Sorriso e acionaram a polícia militar. Devido à gravidade das agressões, o crime foi configurado como tortura, pois o corpo da criança apresentava marcas de agressões. Foi cumprido finalmente o mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Sorriso aqui, oriundo de uma representação policial, em decorrência dos crimes que ele cometeu contra uma criança de 6 anos de idade. Então, como é que ele foi capturado? Nós recebemos uma informação através de denúncia anônima de que esse sujeito estaria em Imperatriz, no Maranhão, com uma loja no centro da cidade, uma joalheria, que era o mesmo ramo, inclusive, que ele atuava aqui em Sorriso, e foi o lugar de que ele se evadiu da prisão em flagrante quando a polícia militar foi acionada à época, em 2021, para socorrer a criança que estava sendo maltratada ali, tanto por ele quanto pela genitora. Então, de posse dessas informações, nós entramos em contato com a Polícia Civil do Maranhão, mais especificamente de Imperatriz, e em sede, no âmbito do cumprimento de uma operação cujo foco deles era a prisão de agressores por crimes contra a vida, eles conseguiram efetuar o cumprimento desse mandado. Inclusive constataram que o suspeito estava usando um documento falso. Ele usava o nome de Micael para tentar ludibriar as autoridades e efetivamente se manter ali no anonimato, se manter escondido, para não ser cumprido esse mandado de prisão, que com certeza ele já sabia que pesava contra ele. A delegada conta ainda que, na época, a criança foi encontrada em situação de desnutrição. Pesava menos de 15 quilos e era privada de cuidados básicos e alimentação. Existiam agressões das mais variadas ordens. Quando essa criança foi socorrida, lá em 15 de julho de 2021, ela com 6 anos de idade, ela pesava menos de 15 quilos. Nós descobrimos que ele privava ela de alimentação, de cuidados básicos, de ingestão de líquidos, porque como ela é uma menina especial e cega, ela defecava na própria roupa enquanto dormia. Então ela estava muito desnutrida, além de que ele, com as próprias alicates que ele trabalhava na joalheria, ele arrancava as unhas dela e, por força dos tapas, dos empurrões, dos socos, quando nós a socorremos, ela foi submetida a uma tomografia computadorizada e ela estava com várias costelas quebradas também. Então ele vai responder por crime de tortura, muito provavelmente em continuidade delitiva, ele vai ser denunciado por isso. Vai ser denunciado também pelo uso de documento falso, que inclusive estava em situação flagrancial quando a Polícia Civil do Maranhão deu cumprimento ao mandado. E nós vamos dar mais uma reforçada, mais uma estudada no inquérito, a fim de verificar se houve o cometimento de outros crimes. Vamos estudar o prontuário médico dela, que estava muito extenso. Como foi uma criança que foi maltratada por muito tempo, esse prontuário tem que ser analisado com muito cuidado, a fim de nós verificarmos se não passou nada batido. Na data do crime, a criança chegou a ficar sob os cuidados da avó. A criança está sob os cuidados de um outro parente, seria no caso a avó. A mãe, à época, ela foi presa em flagrante, a prisão dela também foi convertida em prisão preventiva e ela responde ao processo pelo mesmo crime imputado ao então marido dela, que é o crime de tortura e de omissão perante a tortura. Eu creio que não, ela deve estar respondendo em liberdade, mas agora, como ele está preso, o inquérito tem que ser concluído. O inquérito já foi concluído, na verdade, mas o Ministério Público com certeza vai atuar de uma maneira muito séria, e o Judiciário também, para que essas pessoas respondam com celeridade pelos crimes que cometeram. E vale deixar o recado, a população de Sorriso sabe muito bem da contundência, da eficácia da atuação da Polícia Judiciária Civil no combate a crimes contra criança e adolescente. E esse caso ele é muito emblemático, ele é muito paradigmático para explicar o porquê de nós atuarmos assim. Crianças são seres muito frágeis e a gente não pode permitir que tragédias como que aconteceram com o menino Henri Borel, que ensejou inclusive a promulgação da Lei Henri Borel, aconteçam em lugar algum.
Então, a atuação de vizinhos, a atuação da população nesse caso foi fundamental, tanto na época quando ele se evadiu da prisão, quanto agora para a localização desse suspeito. O suspeito será encaminhado para Sorriso, onde deve permanecer preso, à disposição da Justiça.